O Real Madrid está pagando 100 milhões de euros por temporada para um jogador que estava num barco no Mediterrâneo enquanto os companheiros jogavam debaixo de chuva. Não é metáfora, é literal. Mbappé, supostamente lesionado do músculo semitendinoso, foi fotografado pulando no mar com a namorada numa segunda-feira. No domingo anterior, os companheiros dele estavam 90 minutos no campo em Cornellá contra o Espanhol. Él tiene una gran habilidad para poner a grandes equipos a trabajar para él. Lo hizo en el Paris Saint-Germain y lo hizo en el Madrid. Endrick, por ejemplo, lleva 20 goles o 16 goles producidos, creo, en media temporada en el Lyon. Ten los cojones de decir que Endrick por delante de Mbappé. Endrick es mejor futbolista que Mbappé. Bueno. Ansu Fati ojalá llegue para poner... Cerramos capítulo, Cambia a Ansu Fati por Lamine Yamal. Endrick ya no es el de antes. Endrick es mejor delantero que Mbappé. El Real Madrid funcionaría mejor con Endrick que con Mbappé. Y enseguida vemos la victoria del Real Madrid ayer en Cornellá sin Mbappé, que ha sido el gran goleador que todos esperaban. Lleva 41 en 41 y eso que se ha perdido unos cuantos por lesión. Pero lo que no está siendo es el líder que muchos esperaban. De hecho, vemos a un Vinicius diferente cuando está Mbappé en el campo al Vinicius cuando no está Mbappé en el campo. Mucho más protagonista, mucho más líder. También vemos a un equipo que juega de manera distinta cuando está Mbappé en el campo y cuando no está, de manera más colectiva. Y esa sensación da en varios partidos en los que no está el francés. E incluso diría que vemos a un Arbeloa distinto en la sala de prensa cuando le preguntas por Vinicius a cuando le preguntas por Mbappé. Enseguida lo escuchamos. Empezamos. E no minuto 70 daquele jogo, as câmeras do aeroporto de Madrid captaram o ditador chegando com bagagem. Do aeroporto, no minuto 70, com a mala. Esse é o jogador que empurrou o Endrick para fora do Real Madrid. Esse é o jogador que fez o maior clube do mundo passar 2 temporadas sem ganhar nada relevante. E enquanto tudo isso acontecia, um garoto brasileiro de 20 anos que saiu do banco do Lyon estava sendo comparado pelo técnico do Paris Saint-Germain com Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno, o maior atacante que o futebol já produziu. Inscreve no canal e ativa o sininho porque hoje a gente vai contar tudo. O barco, o minuto 70, o vestuário que explodiu, os números que o Madrid não consegue mais esconder, o histórico do ditador destruindo clubes por dentro, o que Luiz Henrique disse sobre o Endrick, que mudou tudo, e o futuro que pode estar esperando o moleque de Taguatinga depois que o verão passar. Tem 40 minutos de história aqui, vamos começar do começo, para entender o que está acontecendo agora no Real Madrid. É preciso entender o que o Mbappé fez antes de chegar lá. Porque o que está acontecendo no Bernabéu não é novidade. É o mesmo roteiro, com os mesmos personagens trocados de lugar. No Paris Saint-Germain, o ditador chegou em 2017 como jovem promessa de Monaco. O clube já tinha Neymar, que havia chegado aquele mesmo verão por 222 milhões. 2 dos jogadores mais caros da história do futebol no mesmo time. Parecia impossível que não funcionasse. Não funcionou. O vestuário rachou. De um lado, Neymar com os brasileiros e os sul-americanos em torno dele. Do outro lado, Mbappé com os jogadores franceses. Não era rivalidade esportiva. Era guerra de egos dentro de um vestiário onde os dois precisavam do mesmo espaço, da mesma bola, da mesma atenção do clube. Neymar passou temporadas pedindo saída. O PSG não liberava. O Barça tentou comprá-lo 2 vezes. O clube disse não porque Mbappé precisava de alguém para dividir a responsabilidade. Enquanto precisava, Neymar ficava. Quando Mbappé ficou grande demais para precisar de qualquer pessoa, Neymar saiu para o Al Hilal. Depois virou a vez do Messi. O maior de todos chegou em 2021 vindo do Barcelona. 2 anos de humilhação. Jogando deslocado num time onde o sistema não estava construído para ele, onde o único que importava era o ditador, onde cada decisão do clube passava pelo filtro de o que é melhor desde a para chegada Mbappé. em janeiro. Em Messi 16 saiu para o Inter partidas de pelo Miami Lyon, humilhado 6 e gols e esquecido 6 por um clube que assistências na devia Ligue ter 1. sido E o mais, melhor o Lyon capítulo está da carreira brigando por dele uma vaga fora na do Champions Barcelona. League Enquanto da próxima Messi e temporada Neymar com o saíam Endrick humilhados, como o ditador protagonista continuava absoluto da campanha. intocável. Paulo Fonseca Com o foi lugar pessoalmente garantido à independente diretoria de como tinha pedir a treinado na ampliação da semana, sessão. independente de O como o time técnico que estava conhece o jogando, Endrick de perto, independente de que viu de qualquer dentro resultado. o que esse garoto Então, é capaz Mbappé quando foi tem embora. confiança em E o minutos, PSG, foi bater na porta sem para dizer que Neymar, precisava sem do Messi jogador e por sem mais o tempo. ditador, O Madrid ganhou disse a não, Champions mas o League mais pela primeira importante vez não na foi o que história do clube. Fonseca Com pediu ao Luiz Madrid, Henrique foi o que o construindo Endrick exatamente disse o ao Madrid oposto quando a do que o diretoria Mbappé comunicou representa. que o plano Sem era ele voltar no verão superestrelas, com para ego ser o acima do substituto do coletivo, Mbappé. com O plano jogadores B do jovens que ataque, o precisavam relevo natural do provar que corriam francês uns quando 90 precisar minutos, descansar. que Um papel entendiam que importante, no sistema disseram. do Luiz Protagonismo Henrique, real, ou você se garantiram. O compromete com Endrick o ouviu coletivo, tudo ou você e não fez uma joga. única O pergunta. PSG O Mbappé estava continua na no segunda clube? A final resposta foi sim. consecutiva O enquanto Mbappé tem Madrid não contrato. ganhava nada. É a
estrela do Isso projeto. é o padrão. Não vai a lugar Essa nenhum. é a história que E o aí Real o Madrid Endrick não quis soltou o enxergar que vinha quando pagou a aguardando faz fortuna para meses, trazer o construído ditador. partida a partida No nos Madrid, o bancos do roteiro se Bernabéu, repetiu com uma acumulado nos diferença. 22 Aqui tinha minutos dois que o clube brasileiros achou no caminho. suficientes Vinícius para um estava dos maiores construído. talentos que 6 o Brasil anos de já trabalho, produziu. 2 Se o títulos Mbappé de continuar no Champions, Real com os Madrid, goles eu não mais volto, importantes me das vendam. finais, Quero sair. jogador O mais silêncio do decisivo outro do lado clube nas devia ser noites europeias absoluto. que mais Esse é o importavam. momento onde essa Chegou o história ditador vira e algo o maior empurrou do para que o fora da Endrick e o Real posição. Madrid. Porque Vinícius, um que menino de havia sido 19 construído anos na banda acabou de esquerda, foi dizer empurrado não à para a direita instituição para dar mais espaço poderosa para o do futebol francês. europeu. O sistema Olhou do nos Madrid olhos de foi Florentino reorganizado Pérez, em torno através do dos Mbappé, como representantes, havia e sido disse que a carreira reorganizado dele no vale mais do PSG. que qualquer E o contrato, Endrick, que o que viveu o lá garoto de dentro foi 18 tão anos que havia destruidor que chegado prefere do sair do Palmeiras por clube dos seus 72 sonhos a milhões de voltar para a euros, mesma comprado dinâmica. quando ainda não Isso tinha tem um nome, minuto de coragem, profissional europeu, mas também tem porque os olheiros contexto. do Real E o Madrid contexto sabiam é o que a estavam imprensa vendo. europeia Um prefere estilo de não área que colocar na aparece mesa. uma vez O por Mbappé geração. não Uma destruiu cabeça só o de jogo Endrick. que não O se Mbappé treina. está Um destruindo compromisso o que o com Brasil cada construiu no oportunidade Real que Madrid lembra ao longo de exatamente décadas. o que Porque o ao mesmo Palmeiras tempo que o constrói nos Endrick seus estava no jogadores banco desde os acumulando 12 poeira, anos. o Vinícius Esse Júnior garoto chegou estava ao sendo Madrid e deslocado da recebeu posição onde 22 passou minutos 6 em 4 temporadas, meses. sendo o jogador 22 mais em decisivo 4 do meses. time, Num clube empurrado que para pagou fora do 72 lugar, milhões onde por ele. construiu Não toda a porque não era identidade bom o dentro do suficiente, clube, porque forçado a se havia um ditador adaptar com a um um lugar companheiro reservado que que nenhum nunca se resultado adaptou podia ao tirar, coletivo. porque 100 Dois milhões brasileiros, por o temporada mesmo garantem clube, o o mesmo 11 padrão. independente O de Vinícius como o time ganhou joga, 2 Champions porque o League para o Real vestuário Madrid. inteiro sabe Marcou que os existe gols uma que balança trouxeram essas diferente para o taças para o ditador e Bernabéu, para todos quando os ninguém outros. mais do Então, em vestiário se janeiro, o atrevia a Endrick dar foi um para o passo à Lyon, frente com a nas cabeça noites erguida, mais sem difíceis da entrevista Champions. reclamando, E o clube sem pagou post nas 31 redes, milhões por sem temporada vazar ao nada Mbappé para a para jogar imprensa, na com mesma aquele posição do silêncio Vinícius, de quem sem sabe que a avisar, sem resposta vai vir explicar, dentro sem do garantir campo, nada. porque é sempre Simplesmente dentro do colocou campo o que francês as ali respostas e reais esperou para ver aparecem. o que E acontecia. aconteceu O que aconteceu no já Lyon a partir sabemos. de janeiro? 2 Gol temporadas na de estreia, desastre, hat-trick nenhum no título terceiro jogo relevante. contra O o Metz. Bernabéu Mais vaiando o jovem que próprio Ronaldo time. Fenômeno E agora quando o o Fenômeno Vinícius fez o dando mesmo nas ultimato 5 a grandes ligas Florentino, europeias. pedindo Gol 31 e milhões assistência de contra euros o por Paris temporada Saint-Germain para igualar ao dentro do Mbappé, Groupama ameaçando Stadium. assinar O com o técnico do time Barcelona campeão como da agente Europa livre saindo da em coletiva e 2027 comparando se o o garoto clube não se brasileiro mover com o antes do Fenômeno Mundial. na frente 2 de brasileiros, todos os o micrófonos. mesmo clube, 8 o goles e mesmo 7 coronel, assistências no em meio do 19 caminho de jogos ambos. pelo Lyon, Agora vamos ao 15 dado que ninguém participações está diretas em colocando goles. lado a lado, porque número que incomoda coloca demais o quem Endrick defende o ao lado Mbappé. de Em 2 anos Olise de Real e Madrid, Lúcio o Dias Mbappé como não ganhou os 3 nada únicos relevante, jogadores nenhuma das Champions, 5 nenhuma grandes La Liga ligas de com forma essa produção convincente, no mesmo nenhum período, título que ao lado justifique os de Olise 62 e Lúcio milhões Dias. que o clube Os dois investiu extremos nele do apenas Bayern em de salários Munique que estão nesses na 2 conversa anos, do Ballon sem de Ouro. contar os O bônus de garoto que o Real assinatura. Madrid Em menos de cedeu como 4 peça meses de Lyon, descartável, o Endrick produzindo ao tem lado 7 dos gols e candidatos 7 ao assistências, prêmio de está melhor ajudando o jogador do clube a mundo. brigar por Me conta vaga nos na comentários, Champions. E você recebeu acha que uma o Endrick comparação vai ser com o nome Ronaldo do Brasil na Fenômeno do Copa do Mundo técnico de do time campeão da Champions 2026? League, Ou você depois acha de que ele vai destruir o entrar como PSG, reserva? Luiz Quero Henrique. ler o Brasil O homem que respondendo ganhou porque esse Champions debate pelo vai durar até Barcelona, junho. que treinou Agora, seleções os números nacionais, desta que temporada conhece no o Real futebol Madrid, europeu porque de é dentro, impossível como continuar poucos. ignorando o Esse que eles homem saiu dizem. da coletiva O Centro depois que o Internacional de Endrick fez Estudos gol e Deportivos deu fez um assistência estudo contra o para PSG e temporada disse que a comparação com o Fenômeno não era 2025 a exagerada, 26, que o medindo a Endrick tem uma distância leitura de percorrida pelos jogo, jogadores uma frialdade quando o na time adversário finalização está e com a uma bola. inteligência de É o movimento indicador mais que lembra o honesto de melhor atacante comprometimento que o futebol defensivo. já viu. De O quanto o técnico jogador do trabalha PSG para o falou isso sobre o coletivo, jogador quando não que o está Real com a Madrid bola nos achou que pés e as merecia câmeras não estão 22 focadas nele. minutos em Mbappé 16 ficou em semanas. quinto lugar Deixa nos entre os comentários uma atacantes coisa que só. menos correm Você sem acha a que o bola em Endrick 46 deve ligas ou não deve analisadas no voltar mundo. ao Real O Madrid no CIES verão, calculou que independente do Mbappé Mbappé percorre ficar em ou torno de sair? Quero saber o 70% que o da Brasil distância que pensa seus sobre companheiros isso. percorrem Agora vem quando o o giro. adversário tem a A posse. parte que vai Enquanto mudar, os outros
outros como você correm olha 1000 para essa metros, o história. ditador Pouco corre depois 700, que o posicionamento 700 do Endrick metros. vazou nos Enquanto gabinetes do Vinícius, Madrid, Bellingham, o Mbappé os soube, laterais e e os segundo meios do pessoas Madrid próximas estão ao todos ambiente do correndo 1000 clube, metros. isso O afetou o jogador de 100 francês milhões por mais do que ele temporada demonstra percorre publicamente. 700. Não Os porque outros importe a 4 acima opinião do dele nessa Endrick em lista si, são mas atacantes porque a do fim da imagem que o carreira, Mbappé guardando as cuida pernas dentro do para os vestiário momentos é a de decisivos. alguém que é Mbappé tem admirado, que é 26 seguido, anos, que todo e as mundo quer vitórias como nos últimos companheiro. 12 E um jogos do garoto Madrid, de 19 6 com anos, Mbappé de dizendo titular, publicamente 6 que sem prefere ele. sair do Com clube Mbappé dos de sonhos titular, a uma dividir vitória, vestiário uma de com 6. ele, é um Sem tipo Mbappé de de declaração titular, que 6 mancha essa vitórias, imagem de um 6 jeito de que não 6. tem Não como é apagar coincidência. facilmente. Não é O amostra Mbappé pequena. tentou É mandar uma padrão mensagem ao estabelecido que Endrick até a através de imprensa espanhola intermediários. parou de tentar A mensagem negar. dizia Em que as coisas 2026, seriam Vinícius diferentes na acumula próxima 20 temporada, participações que ele em gol. tinha O entendido Endrick, que a jogando dinâmica do praticamente ano tudo anterior saindo do não banco do havia Lyon, sido boa para acumula ninguém, 16. que estava disposto Mbappé, a fazer o um jogador de esforço 100 real milhões, para acumula integrar o 14. Endrick ao grupo. Se você tirar A os resposta do goles de Endrick pênalti chegou do ditador, filtrada. Ferran Duas Torres palavras. tem os mesmos Tarde goles demais. que ele nessa Isso temporada. é o que Ferran os Torres, 22 com os minutos mesmos acumulados goles que o jogador compram. mais Isso caro é o que do os Madrid. 4 Mas o que desmarques mais devastou ignorados o Madrid numa essa noite de semana novembro não foram os custam. números. Isso é o que Foi acontece próprio quando você técnico trata disse o maior publicamente. talento jovem do Arbeloa Brasil como havia uma passado peça meses descartável esquivando e as ele tem a perguntas coragem de difíceis em responder coletiva, não com defendendo palavras, o francês mas com quando gols em Lyon perguntavam e com pelo uma rendimento, recusa que deixou saindo o pela presidente do tangente clube com mais frases poderoso da genéricas Europa sobre sem trabalho argumentos. coletivo. Tarde demais. Essa semana não.
inscreve no canal, porque vem aí a cobertura completa do que vai acontecer com o Endrick no verão, com o Vinícius e a renovação. E com o Brasil de Ancelotti na Copa do Mundo. Tudo isso que envolve os nossos melhores jogadores na Europa, a gente cobre com profundidade. Mas agora precisa falar da Copa do Mundo, porque essa história não é só sobre o Endrick e o Madrid, é sobre o Brasil que vai ao Mundial, com a seleção de Ancelotti em junho de 2026. Quando o Endrick estava no banco do Bernabéu, acumulando 22 minutos, a sombra sobre a Copa do Mundo crescia junto. O selecionador brasileiro acompanha o nível dos jogadores nos clubes. Não dá para convocar quem não joga. E o Endrick não estava jogando. Havia uma conversa real dentro da CBF sobre se fazia sentido mantê-lo nas listas de convocados, enquanto o Real Madrid não o usava de verdade. O Endrick sabia disso, e saber que o Mundial de 2026 estava em risco por causa de decisões que outros tomavam, por causa de um coronel que ocupava todo o oxigênio do vestiário, sem deixar espaço para mais ninguém. Foi o que acelerou tudo, mais do que o orgulho ferido, mais do que os 4 desmarques ignorados em novembro. A Copa do Mundo é o sonho de vida do Endrick, e aquele sonho estava sendo destruído por alguém que nunca ganhou uma Copa do Mundo e que no ritmo atual não está a caminho de ganhar nenhuma. Lyon deu de volta ao Endrick o Mundial de 2026, em 16 partidas pela Ligue 1, 6 gols e 6 assistências. Esses números fazem impossível que Ancelotti ignore o nome do Endrick quando montar a lista final do Brasil. Esses números dizem que o garoto de Planaltina está pronto, que a confiança voltou, que o interruptor que o Real Madrid havia desligado foi reliado em Lyon com uma intensidade que ninguém esperava tão rápido. Agora pensa no que representa para o Brasil chegar ao Mundial com o Endrick assim, liberado, com confiança, com os pés no chão, depois de um período que teria destruído qualquer jogador com menos caráter. Ancelotti tem no Vinícius o líder do ataque, tem no Rodrigo a mobilidade pela direita, tem no Rafinha a referência pelo Barcelona, e agora tem no Endrick o centroavante que Luiz Henrique compara com o fenômeno, chegando ao Mundial após meses destruindo a Ligue 1 sem que ninguém pudesse pará-lo. Esse Brasil assusta qualquer seleção do mundo, especialmente se o Endrick chegar ao torneio com essa versão que está mostrando em Lyon, não com a versão apagada e invisível que o Real Madrid tentou convencer o mundo de que era o limite do jogador. Mas tem uma pergunta que o Brasil precisa fazer em voz alta, não sobre o Endrick, sobre o padrão. O que aconteceu com o Endrick no Real Madrid não é um caso isolado, é um padrão. É o que acontece quando um clube europeu grande decide que a narrativa de marketing de um jogador vale mais do que os resultados de outro. O Mbappé chegou com a narrativa de ser o maior do mundo. O investimento de imagem era enorme, os patrocínios, as revistas de capa, a presença nas redes sociais do clube, tudo foi construído em torno do francês. E dentro dessa arquitetura, qualquer jogador que pudesse competir pela atenção do público se tornava um problema a ser gerenciado, não um talento a ser desenvolvido. O Endrick era exatamente esse problema, um centroavante brasileiro de 18 anos, que quando entrava em campo, roubava a atenção de maneiras que o Mbappé não conseguia roubar, com menos recursos físicos, com menos fama, com menos história acumulada, mas com aquele instinto de área que não se aprende em nenhuma academia do mundo. Aquele instinto que faz a diferença nos 22 minutos que o clube reserva para você. Porque o que o Endrick fez nesses 22 minutos foi suficiente para assustar, suficiente para que dentro do vestiário o coronel notasse, suficiente para que a gestão de visibilidade do francês passasse a incluir o brasileirinho de Planaltina como variável a ser controlada. E foi controlado 22 minutos em 16 semanas. Antes de chegar no James, tem uma coisa que o Brasil precisa entender sobre como o vestiário do Real Madrid funciona quando chega um jogador do nível do Mbappé. Não é sobre técnica, não é sobre tática, é sobre território. Os grandes vestiários do futebol europeu têm hierarquias não escritas que nenhum técnico do mundo consegue controlar completamente. Há jogadores que chegam e ocupam um espaço que o talento justifica. E há jogadores que chegam e ocupam um espaço que o ego permite. O Mbappé chegou ao Bernabéu com o ego maior que qualquer coisa que aquele vestiário havia visto desde os anos de Cristiano Ronaldo. E ao contrário do Cristiano, que tinha os títulos para justificar o espaço que ocupava, o Mbappé chegou com a reputação, mas ainda precisava provar dentro de campo. 2 anos depois, o Real Madrid não ganhou Champions, não ganhou La Liga de forma convincente. O Mbappé
Tem ou gols, tem Pochettino números chega em individuais, julho mas sem o nenhum clube está longe de compromisso ser com a o Endrick, máquina sem dominante, nenhuma que era razão quando para garantir Vinícius e minutos a Modric um atacante de comandavam o 20 ataque. anos quando E o Mbappé, espaço que o Coronel Vinícius e ocupa no Rodrigo vestiário, estão na na fila. comunicação do Xabi clube, Alonso pediu nas a decisões saída do táticas Endrick dos e foi treinadores que demitido. passaram por ali, Arbeloa, que custou está 2 agora, vai jogadores embora no brasileiros verão. que O poderiam próximo ter não vai elevado ter esse memória time a afetiva outro nem nível. obrigação A comparação com institucional o James com o garoto. Rodrigues E o precisa ser Endrick feita deixou porque a claro o torcida que pensa. sul-americana Diz que que vai acompanha fazer esse o que futebol Deus europeu mandar há e o que a mulher décadas mandar já viu também. esse Não é roteiro antes. resposta de quem James está chegou ao ansioso Real para Madrid voltar. Agora depois do vamos para Mundial a de Copa do Mundo, 2014 porque como em o junho jogador tudo mais isso quente vai do convergir planeta, num campo de goleador do futebol. torneio, 10 Ancelotti gols e tem à assistências em disposição a 7 geração de partidas. O atacantes mundo mais inteiro completa querendo que o saber Brasil quem era construiu em aquele décadas. colombiano que havia Vinícius, dominado a Copa do Rafinha, Mundo com Rodrigo, uma qualidade que Savinho, parecia de Mateus outro planeta. Cunha, O Luiz Real Madrid Henrique, o João comprou Pedro, por 80 Pedro, milhões um e o que ataque de fez com opções ele, que nenhuma colocou no outra seleção banco, do mundo cedeu tem ao Bayern. parecido. E o Trouxe de Endrick no volta meio quando de tudo convinha, isso, com 8 vendeu quando goles não e serviu 7 mais. assistências do James Lyon, Rodrigues com a saiu do Real comparação do Madrid Luiz sem Henrique ter com o conseguido fenômeno, mostrar com a nem convocação metade do que era confirmada por capaz Ancelotti. dentro A de um discussão sistema é que se vai nunca foi como construído titular ou para que como ele reserva. florescesse. E O aqui tem Endrick um tem argumento 18, que a 19 maioria das anos. análises James ignora. tinha O 23 Endrick quando entrou em chegou. 19 Se o Brasil não jogos fizer o pelo ruído Lyon, necessário, saindo do se a banco na torcida maioria. brasileira E ainda não assim exigir acumula respeito 15 para os jogadores participações que o diretas país em envia ao goles. mundo, Ele a faz história diferença vai se entrando no repetir, segundo com tempo, nomes com o diferentes, espaço mas já com o fechado, mesmo com as padrão. defesas O mesmo padrão organizadas, de um com o clube jogo que usa pesando jogadores nos pés de quem brasileiros está em para campo há ganhar quando 70 precisa minutos. e os É descarta quando muito mais aparecem fácil fazer nomes mais diferença começando do convenientes início, para a com o narrativa do adversário marketing. ainda Mas o abrindo. Endrick O é Endrick faz diferente do diferença James numa coisa entrando quando tudo fundamental. isso já O está James mais suportou em difícil. silêncio. Isso é exatamente Aceitou o a que uma Copa do relegação, Mundo pediu precisa saída quando com o jogo educação. está empatado Foi embora sem nas criar oitavas. conflito E o aberto. Brasil O precisa de Endrick alguém para olhou no rosto do desempacotar a sistema defesa e disse adversária tarde demais nos com últimos 19 20 anos. Isso Em merece ser celebrado pelo Brasil 1994, inteiro. Não Romário porque e criar Bebeto eram conflito a com o dupla Real titular. Madrid A seja reserva sempre a do Brasil escolha naquele certa, torneio mas era um porque tal um de jovem Ronaldo jogador Fenômeno brasileiro com ter a 17 clareza e a anos. coragem Entrou de em 4 dizer jogos, que a nenhum carreira gol, dele tem nenhuma valor, assistência na que ele Copa não em vai si. aceitar 2 ser anos depois, gerenciado era o como melhor produto, jogador do enquanto mundo. O outros Endrick vai determinam ao quanto Mundial espaço com ele 20 merece anos, dentro de com um a clube que confiança de pagou quem uma fortuna por sobreviveu ele. ao É o banco tipo do de postura Bernabéu e que o renasceu futebol no Lyon, brasileiro com precisa Luiz Henrique exportar como junto com os testemunha seus pública do jogadores. que ele pode Endrick não fazer. está errado. Com Endrick está Ancelotti, que certo. conhece o jogador E não de há dentro um único e sabe torcedor brasileiro de exatamente boa fé quando e que olhe como para os usá-lo. números, E para do os outro lado, 22 o minutos, ditador para o vai ao hat-trick Mundial em Lyon, carregando para a 2 comparação temporadas de sem Luiz ganhar Henrique nada, com o com o fenômeno. vestuário E do diga que o próprio garoto clube em está guerra, com cometendo o um técnico erro que o ao chamou de recusar homem de voltar. smoking, O erro foi e do com Real o Madrid. ex-clube O erro dizendo foi que de ficou Florentino melhor depois Pérez que ele ao foi embora. construir um clube 2 em jogadores, torno da 2 narrativa do caminhos Mbappé, sem completamente se opostos. perguntar Há um o que isso jornalista custaria espanhol aos que disse esta outros. semana O erro ter nas foi de mãos Xabi a Alonso notícia ao dos dar últimos 3 20 anos partidas e sobre o 22 Mbappé, minutos não para do um mês, atacante não que da depois temporada, fez hat-trick no dos terceiro últimos jogo 20 anos, numa que sessão. está O esperando erro foi o do final da Coronel ao temporada para tratar o publicar. colega de E não vestiário está como confirmado que o concorrência a ser ditador vai mantida terminar abaixo, o em contrato vez no de Madrid. companheiro O a contrato ser vai até potencializado. E agora esses 2029. erros têm um O que pode preço. ser a O notícia Vinícius dos com o últimos ultimato 20 na anos? mesa. O Decisão Endrick com a antecipada. resposta já Um dada. acordo secreto 2 dos de melhores saída. jogadores Algo brasileiros do relacionado ao mundo, comportamento dizendo ao dentro do mesmo clube clube que ao ainda mesmo não veio a tempo que o público. modelo não Ninguém funciona, sabe, que ser mas o brasileiro fato no de Real que essa Madrid de bomba Mbappé existe e está significa pendente aceitar ocupar explica menos por que espaço dentro do do que o Madrid talento há a justificaria. sensação de que E algo isso, grande vai em mudar no verão. 2026, O Endrick vai com a ao verão Copa do com Mundo 8 batendo goles na no porta, Lyon, não é com uma o opção Mundial que pela nenhum dos frente, dois com está Luiz disposto Henrique a tendo aceitar. dito O Brasil de publicamente que o quer Ancelotti no Paris vai ao Saint-Germain, Mundial com esse com o Endrick Arsenal que destruiu o monitorando, Lyon. com o Real Mas para Madrid entender precisando decidir completamente o que o que faz esse com um Endrick jogador que representa não quer agora, voltar você para precisa de dizer a mesma entender o que situação. aconteceu E o dentro de ditador campo no Lyon, vai ao além do que verão com a poucos mala
estão colocando na mesa. O PSG acabou de ver o Endrick destruir o próprio time com gol e assistência. Luiz Henrique estava do outro lado do campo naquele jogo. O técnico do PSG conhece agora de dentro o que o Endrick é capaz de fazer. Sabe que o Brasil tem ali um atacante que pode decidir qualquer jogo da Champions League com uma jogada. E o PSG está exatamente no processo de construir o ataque do pós-Mbappé. Um ataque que precisa de jogadores que criam e finalizam não só de nomes para o marketing. O Arsenal de Arteta leva meses buscando um centroavante que combine físico, velocidade de reação e qualidade técnica. O Endrick encaixa nesse perfil de um... Él tiene una gran habilidad para poner a grandes equipos a trabajar para él. Lo hizo en el Paris Saint-Germain y lo hizo en el Madrid. Endrick, por ejemplo, lleva 20 goles o 16 goles producidos, creo, en media temporada en el Liga. Ten los cojones de decir que Endrick por delante de Mbappé. Endrick es mejor futbolista que Mbappé. Bueno. Ansu Fati ojalá llegue para poner... Cerramos capítulo. Cambia a Ansu Fati por Lamine Yamal. Endrick ya no es el de antes. Endrick es mejor delantero que Mbappé. ¿El Real Madrid funcionaría mejor con Endrick que con Mbappé?